uma discussão muito importante que já dura bastante tempo e teve ali uma conclusão no Supremo, que é a questão das redes sociais, né, Camila? O Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas por conteúdos ilícitos publicados pelos usuários, isso para os casos da não remoção de materiais ofensivos, mesmo sem uma determinação judicial prévia. Por 8 votos a 3, os ministros decidiram que o artigo 19 do Marco Civil da Internet é parcialmente inconstitucional. Esse julgamento foi retomado recentemente, em 4 de junho, com o voto do ministro André Mendonça, após ter sido interrompido lá em dezembro por pedido de vista do próprio Mendonça. Nessa quinta-feira, já havia maioria para a responsabilização das redes sociais, a gente já tinha falado bastante sobre isso aqui no Metrópolis, mas sem os parâmetros, já que, apesar de os ministros concordarem em responsabilizar as redes, não havia um consenso sobre como isso seria feito, e a Camila também vai falar mais sobre isso, né? É uma novidade ali de ontem para hoje, né, Camila? Exatamente. Já existia, né, como você falou, essa maioria para responsabilizar as redes, mas o que aconteceu foi que os ministros concordaram em declarar inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil, mas eles não concordaram sobre como isso seria feito. O presidente do STF, o ministro Barroso, ele até falou que precisaria de um pouco mais de tempo para que fosse feita uma harmonização desses votos, para que eles entrassem em um consenso sobre esses parâmetros. E na quinta-feira ele convidou os ministros para um almoço, para conversarem e chegarem a um acordo. E aí o que aconteceu foi, enquanto não houver essa decisão, é importante a gente lembrar que vale para enquanto não houver uma nova legislação, enquanto o Congresso não decidir sobre uma nova legislação a respeito desse assunto. Então, enquanto não houver essa nova legislação, o artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele foi considerado parcialmente inconstitucional. O que acontece agora é que as plataformas vão ser responsabilizadas civilmente por conteúdos danosos, conteúdos ilícitos, que envolvam crimes, ou até pela não remoção de contas fakes, contas que se passam por outras pessoas. Então, caso as plataformas digitais não removam esse tipo de conteúdo, essas plataformas podem sim ser responsabilizadas civilmente. Então, pagar a indenização para as pessoas que se sentirem ofendidas, que forem prejudicadas por esse tipo de conteúdo. E aí, o que acontece existe uma ressalva, por que ele é parcialmente inconstitucional? Porque existe uma ressalva em relação aos crimes contra a honra. Então, quando uma pessoa for difamada, houver calúnia, alguém, enfim, fizer uma publicação que a pessoa sente que feriu a honra dela, é um conteúdo que não seja verdade sobre algo que ela fez, ela pode notificar, ela precisa, na verdade, recorrer à justiça. Então, o judiciário precisa dar uma decisão para que esse conteúdo seja removido das plataformas. Não basta uma notificação extrajudicial, como é o caso dos outros temas, né? O que envolve crimes e, enfim, conteúdos ilícitos. Então, o que acontece é isso agora. É preciso que as plataformas também se adaptem a esse novo formato, né? Justamente o Google se manifestou logo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, falando que isso pode impactar a liberdade de expressão e a economia digital, porque o que acontece agora é que, com essa nova legislação, as plataformas têm, digamos, novos incentivos para moderarem ou não os conteúdos. No caso, como a legislação se torna mais rígida, as plataformas têm mais incentivos, elas não querem ser responsabilizadas civilmente, né, de forma massiva por esse tipo de conteúdo, então elas vão precisar moderar esses conteúdos, e o receio por parte delas é justamente isso, que isso afete a liberdade de expressão, que essa obrigação de apagar os conteúdos, remover os conteúdos assim que elas recebem uma notificação extrajudicial, faça com que as pessoas sejam tolhidas ali em suas manifestações, tenham mais receio de se manifestar, e a própria plataforma exerça um certo tipo de censura a esses conteúdos. Tem um outro assunto, Camila, de Supremo Tribunal Federal, que são as emendas. Aí a gente está judicializando tudo. Essa semana foi uma semana do STF. E vai seguir, né? Obviamente, as discussões vão seguir.
A Maria Aquino, nossa repórter de Brasil, aqui também do Metrópolis.com, falou o seguinte, agora há pouco, no Metrópolis. Mota e Alcolumbre não vão à audiência no STF sobre emendas. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, não comparecerão ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira para audiência sobre emendas parlamentares. Você acompanha junto comigo aí as informações da Maria no Metrópolis.com. Eles serão representados pelos advogados gerais das respectivas casas legislativas. No Senado, a Gabriele Tatiti Pereira, e na Câmara a Júlis Pereira Queiroz e Silva. Mota e Alcolumbre seguem em Brasília nesta sexta e eram presenças confirmadas na audiência da Suprema Corte. O encontro começou por volta das 9 horas da manhã no Supremo e foi convocado pelo relator do tema na Corte, o ministro Flávio Dino. A audiência pública discute a obrigatoriedade de execução de emendas parlamentares individuais e de bancada de caráter impositivo. A intenção é reunir contribuições técnicas que ajudem nos processos em andamento. A falta de critérios de rastreabilidade e transparência na execução de emendas motivou mais uma crise entre os poderes no final do ano passado. Em uma série de decisões, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a criação de mecanismos para dar a transparência à execução dessa fatia do orçamento indicada por parlamentares. E a interferência do judiciário, entretanto, desagrada os parlamentares. O conflito entre o Congresso Nacional e o STF, inclusive, atrasou a aprovação da peça orçamentária deste ano. A matéria foi aprovada por deputados e senadores somente em março e sancionada em abril. Está bem atrasado, né? Com certeza. Camila. E como você acabou de ler no final dessa matéria, existe esse desagrado, né, por parte dos parlamentares com as decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino. Inclusive, só que existe lá dentro uma divisão. Alguns parlamentares falam, sim, que essas decisões do STF têm interferido na relação entre Congresso e governo. Isso porque alguns deles entendem que o ministro Flávio Dino estaria conversando com o governo, estaria agindo em nome do governo, né, conversando com o governo mesmo para tomar essas decisões que restringem o uso das emendas parlamentares, exigem medidas de rastreabilidade, transparência. Outros deputados e senadores falam que isso não tem a ver, inclusive não gostam desse tipo de narrativa, porque acham que isso coloca o Congresso numa posição de chantagista, que o Congresso estaria agindo somente em reação a essas ações e que o motivo para se estar votando determinados assuntos não seria isso, e seria sim o fato de discutir o que seria bom ou não para o país. Esse episódio que a gente acabou de conversar, Nath, sobre o IOF, alguns parlamentares falam que isso teria sido motivado por essa crise das emendas. O ministro Flávio Dino deu uma decisão no dia 10 de junho, dando 10 dias úteis tanto para o governo quanto para o Congresso, explicarem o uso de emendas que ficaram conhecidas como emendas paralelas, aquelas emendas que também estavam saindo da pasta da saúde para os parlamentares estariam indicando, né, para sair do orçamento do Ministério da Saúde. Então, existe enfim, essas duas versões lá dentro da casa, esses dois entendimentos, alguns parlamentares entendendo que isso tem atrapalhado sim a relação, e na prática o que a gente tem visto é isso, né, Nath? Muitas vezes o Congresso tem reagido a essas decisões do STF, enfim, complicando um pouco mais a vida do governo em determinados assuntos. E aí o que acontece hoje é que a gente vai ver hoje não tem uma decisão concreta, né? Uma audiência pública, então é um momento de discussão, de ouvir especialistas sobre o assunto, o que eles vão falar, e a partir disso o ministro Flávio Dino vai decidir e vai, enfim, se posicionar em relação ao que o Congresso deve fazer, se devem ser aprovadas novas medidas que deem mais transparência, mais rastreabilidade para esses conteúdos,
para essas verbas, né? Porque o que acontece é que essas emendas muitas vezes saem do orçamento público e a gente não sabe quem foi que indicou, para que elas estão sendo usadas. Então, a intenção é que se tenha mais possibilidade de entender o que está acontecendo com o dinheiro público. Então, nós vamos acompanhar agora os próximos passos, os desdobramentos também. Agora, em pouco tempo, o Congresso entra em recesso parlamentar e a gente lembra, né, no ano passado você falou que existiu essa crise entre STF e Congresso, isso aconteceu justamente no período de recesso, então talvez a gente não tenha um recesso tão tranquilo quanto temos imaginado. E para além disso, a gente também tem trama golpista, né, que segue tudo por lá ainda no STF, né, por exemplo, no núcleo 1 da trama golpista, que a gente